Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam dhayate girim jadgripatamaham bande Shri Guru Dinataranam. Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Dá pra você mandar o link pra ele aí, Lani? Aí se der, o Thiago. Fala, Thiago. Boa noite. Boa noite. E aí? Haribo. Vai lá. Marmão. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dá pra enviar o link aí, Lalita? Partido 177. Eu não consigo, eu tô aqui com a movimentação. Eu posso começar, mas... Ó, já chamou. Você tem um link aí, Thiago? Outro? Eu posso mandar o link, peraí. Que aí você ajuda a ler, Thiago, só hoje. Eles não vão poder ler, não. Eu acho que eu tenho. Eu tô tentando aqui o link. Ela vai mandar aí. Falar um pouco o que o nosso... Confirma para mim, de novo, por favor, para não mandar errado. 177. Quanto 1, capítulo 7, verso 7. Uhum. Ó, é melhor mandar onde? Lá no grupo ou aqui? Pode ser o WhatsApp. Em português, né? Sim. Então, hoje comemora aqui aparecimento de Jesus Cristo, né? Chama de Natal, o pessoal confunde um pouco as coisas. Natal, né? Mistura com várias coisas não tem nada a ver, né? Mas a verdade, a data é propensa para lembrar de Jesus Cristo, a missão dele e pedir misericórdia para ele, principalmente que é o país onde a maioria é cristã. E derramou bastante misericórdia aqui. Então a data é aparecimento dele, na verdade, né? Que é uma data boa para pedir misericórdia, já que ele é devoto também. E não só devoto, mas empoderado por Krishna, ou Deus, para propagar a missão dele, ou o caminho que leva até ele, né? O Gurudeva sempre fala, sem alguém ter uma potência direta de Deus, ninguém pode propagar o caminho que leva a ele da maneira igual eles propagaram, Jesus Cristo, Moisés, Maomé, Swami Prabhupada, Gurudeva. Sem essa potência, ninguém pode fazer isso.
Qual alma condicionada que fez isso? Nenhuma. É impossível. É só quem recebeu essa potência direto do Senhor Supremo que pode fazer o que eles fizeram. Então, Jesus Cristo é um desses. Chama Filho de Deus, mas Deus tem vários filhos, né? Ele é um deles que recebeu essa potência para pregar algum caminho de acordo com a época, no caso, 2000 anos, e para a região particular, naquele tempo, no Oriente Médio, recebeu esse poder para incutir ali naquele local e depois veio para outros lugares a fé teísta, num ambiente que era de bastante ignorância e também politeísta. Então ele veio falar que Deus é um só, igual o próprio Krishna mesmo fala no Gita, que não existe vários deuses, mas só um. Krishna fala, eu criei tudo e todos, e o semideus, eu que dou o poder para eles. Sem meu poder, eles podem fazer nada. Então Jesus falou essa mesma missão. O Gurudev fala que ele pegou basicamente Vaishnavismo em essência, com um pouquinho de outras coisas que era proeminente na época também. Tinha budismo na época, pegava muita paz e algumas outras coisas, benevolência, que também tem no Vaishnava, mas é mais proeminente no budismo. Mas em essência, o Gurudev falava que a Bíblia era teísta, Vaishnavismo. Que a essência dela é o quê? Que Deus é um e que Deus é pessoa. Sem falar que pai, eu sou meu pai. Então, o filho vem de um pai. Então, não é do nada vem um filho. Ou seja, de uma pessoa, o pai vem o filho. Então, o pai deve ter forma. Ele falava também que Deus criou o homem como a própria imagem e semelhança. Então, se Deus não tem uma forma, como que ele criou o homem com a própria imagem e semelhança? Impossível. Então, ele também pregou o Vaishnavismo, que fala que Deus tem uma forma. Então, em essência, ele também falou que Deus tem uma forma. Não entrou em detalhes, mas também falou o Vaishnavismo, que fala que Deus tem uma forma. Então, ele recebeu o Santo Prabhupada e falou, por que os fariseus, os judeus, que simplesmente por ser de uma linha, é igual os brahmanas de cá, simplesmente por ser descendente de Abraão, por coisa sanguínea, de raça, se achavam superiores. Por que esses mataram Jesus? Porque ele estava pregando a mensagem de Deus. O erro dele foi esse. O Santo Prabhupada fala. O erro dele foi pregar a mensagem do jeito que ela é, e não deturpada, igual eles estavam fazendo na época, dando ênfase só para as cegas regulações e esquecendo da bondade interior e da conexão interior sem discriminação. E para eles era igual os brahmanas de caça. Se nasceu judeu é bom, se não nasceu judeu é ruim. Os brahmanas de caça, a mesma coisa. Se nasceu filho de brahmana é brahmana. Se não nasceu filho de brahmana, não pode ser brahmana. Igual o Santo Prabhupada foi criticado por dar cordão brahmini quando veio para o Ocidente. Quando ele voltava para a Índia com os ocidentais, os brahmanas de caça criticavam. Como você dá cordão para eles? Vieram de família baixa. O Santo Prabhupada citava os Vedas, e nunca os Vedas falou isso. Você vê, tem o verso Kiba Vipra, Kiba Nyase, Shudra Kenenoi, Sei Krishna Tataveta, Sei Guru Roy. Esse verso fala que a pessoa pode ser Shudra, classe baixa, pode ser Brahmana, pode ser qualquer sexo, homem, mulher, classe, cor, raça, etc. Mas se conhece a ciência de Krishna, ela deve ser considerada Brahmana. Então tem vários versos. Bhaktisiddhanta Saraswati pregou muito fortemente contra essa, chama Smarta Brahmanas, esses brahmanas de caça na Índia, que deturparam até o Varnashram Dharma. Eles fizeram um estrago grande na civilização védica, por isso que a Índia decaiu bastante, o budismo propagou pela Índia por causa deles. Isso aconteceu também na época de Jesus com esses judeus, fariseus. É o mesmo orgulho que veio em um, veio no outro. Se a gente olhar a história, justamente a mesma coisa. O que Jesus fez no Oriente Médio, Bhaktisiddhanta Saraswati e Swami Prabhupada fizeram na Índia, pregando contra
Isso. Então, Jesus foi contra eles e contra o que eles estavam adotando como sendo o caminho de Deus e comercializando aquela, vamos dizer assim, entre aspas, fé e um auto-intitulamento de ser representante de Deus. Estava simplesmente usando aquilo para ganhar dinheiro. Então, Jesus Cristo foi contra isso, pegou a real mensagem, por isso ele foi morto. Simplesmente porque ele falou a mensagem de Deus, nada além disso. Para lá do Maharaj, mesma coisa, Haridas Thakur, na Índia, vários também sofreram essa mesma ataque dessas pessoas demoníacas. Aconteceu também com vários devotos na Índia. Então ele pregou isso lá e depois, mesmo matando ele, você vê, ninguém pode acabar simplesmente por matar a pessoa. Mesmo eles matando ele, primeiro que esse tipo de devoto, devoto público, eles não podem ser mortos por nenhuma pessoa. Igual fala no Gita, nas escrituras fala, se alguém quer matar uma pessoa, mas Deus protege, o mundo inteiro pode querer matar, mas ela não vai morrer porque Deus está protegendo. E se todo mundo protege alguém, mas Deus quiser matar, ou alguém quiser, devoto quiser matar, ninguém pode proteger ela. Então ninguém pode matar esse tipo de devoto. Então eles tentaram matar, depois ele ressuscitou. Haridas Thakur, mesma coisa. Para lá do Maharaj, mesma coisa. Esse tipo de devoto, ninguém pode fazer nenhum mal, porque eles estão protegidos por Deus. Mesmo ele tentando acabar com a missão ali, o que aconteceu depois? A missão só espalhou. Foi contrário, resultado oposto. O Gurudev também foi a mesma coisa. Quando ele veio para o Ocidente, os outros devotos, os sectários e inescrupulosos, então, se considerar falar o discípulo Swami Prabhupada, começaram a falar contra, né, Gurudev, e o resultado foi o quê? O oposto. A missão de Gurudev só aumentou mais e mais. Então, quando esse tipo de devoto está com a potência de cima, você recebeu o poder para isso, ninguém pode parar. Eles tentaram parar, mas o resultado foi que só aumentou, principalmente depois que ele se foi, os discípulos Pedro, Paulo, Filipe Evangelista, vários outros, Tomé, todos eles se espalharam pelo mundo e hoje virou o que virou. Então ninguém pode parar essa missão que foi dada diretamente por Deus. Ao contrário de uma pessoa mortal querer fazer alguma coisa, ela não vai conseguir nada, e mesmo conseguir alguma coisa, é uma coisa deturpada que não dá real auspiciosidade nenhuma para ninguém. Então esse é o poder que só um empoderado por Cristo, por Deus, pode fazer, é o que Jesus fez. Só esse tipo de alma pode fazer, ninguém mais. Jesus Cristo foi esse tipo de alma bastante elevado, que recebeu esse poder para propagar um caminho que também leva a Deus, e de devoção, que também é legítimo. E a mensagem dele também é considerado Vaishnavismo. Vamos continuar aqui. Isso não sou eu que estou falando, né? Os nossos acharyas que falaram isso. A gente escuta e aceita, porque eles sabem das verdades transcendentais espirituais, eles falaram deram essa conclusão sobre Jesus Cristo. Está aí as aulas em inglês. Quem quiser pode ir ver, pode digitar no YouTube, Narayana Goswami sobre Jesus Christ e Swami Prabhupada about Jesus Christ, vai ver.
Eles falam isso, Bhakti Thakur também. E se alguém falar o contrário, aí contra as palavras dos nossos grandes mestres que realmente sabem a verdade das coisas, né? No aqui chamado Bhagavad, canto 1, capítulo 7, verso 7. Yasyam Vaishyam Manayam Krishne Paramapurushe Bhaktirut Padyate Punsa Sokhamoha Bhayapaha. Dá para ler? Dá para ler, Tiago? Brabo, meu óculos está muito ruim. Eu fui tentar ler aqui, não tô conseguindo, não. Tô com Isso. óculos. Tem certeza? Tem, absoluto, infelizmente. Posso tentar aqui, vou tentar. Tradução? É. Pela mera recepção auditiva desta literatura védica, o sentimento para o serviço devocional amoroso ao Senhor, Krishna, a suprema personalidade de Deus, brota de imediato para extinguir o fogo da lamentação, ilusão e temor. Significado: há vários sentidos dos quais o ouvido é o mais eficiente. Esse sentido trabalha mesmo quando um homem está profundamente adormecido. Clima errado. Podemos proteger-nos das mãos de um inimigo quando acordados. Existem vários sentidos, dos quais o ouvido é o mais efetivo. Esse sentido trabalha até mesmo se o homem está em profundo sono. Isso aí está no sono profundo. Se alguém faz um barulho, dependendo do barulho, tem atenção leve, qualquer barulho. Ainda assim, o sentido ainda está em ação, esse da audição. Por aí a gente vê tanto que é poderoso esse sentido em particular, sentido da audição. Vamos lá. Meu óculos está bem ruim. A importância de ouvir. Então, de novo lá. Alguém pode proteger a si mesmo. Uma bala está bem ruim. Podemos proteger-nos das mãos dos inimigos? Não, né? Isso. Podemos proteger-nos das mãos de um inimigo quando acordados. Mas quando adormecidos, somos protegidos apenas pelo ouvido. A importância de ouvir é aqui mencionada em relação ao alcance da mais elevada perfeição da vida, a saber, livrar-se das três aflições materiais. Todos esses cheios de lamentação a todo momento estão atrás da miragem das coisas ilusórias. E quando sempre temorosos de seus supostos inimigos, esses são os sintomas primários da doença material. E aqui se sugere com clareza que simplesmente por ouvir a mensagem do Srimad Bhagavatam, obtém-se apego ao Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Então, logo, isso se efetue, os sintomas das doenças materiais desaparecem. Então, a ideia é que, sendo esse sentido auditivo bastante poderoso, a ideia é que a gente ocupe ele na mensagem do Gita, do estimado Bhagavata, e fazendo isso, o apego por Deus, Bhagavan Sri Krishna, apareça no coração. E, à mesma medida que isso aparece, os sintomas da doença material desaparecem. O sentido auditivo é bastante poderoso. Você vê, igual falou, quando está dormindo, é a única coisa que pode proteger a gente. Qualquer outra não pode proteger. Se a gente está dormindo, acontece um perigo, só pelo barulho a gente pode nos proteger.
Então a gente vê o quão poderoso é a audição e escutar. Quer dizer, sabe, a gente pode estar em qualquer lugar, aí está conversando, pode até estar conversando. Se dá um barulho forte em algum lugar, a atenção de todo mundo vai para muda por causa daquele barulho. Por quê? Audição. Só pelo barulho, pelo som. Então o som é bastante poderoso. Então a ideia é que a gente escute o som transcendental das mensagens dessas literaturas, igual o chamado Bhagavata e Bhagavad Gita. Essa é que é a ideia. E escutando isso, apego por Deus cresce no coração. E aí as doenças materiais vão diminuindo. Essa é que é a ideia. Primeiro escutar, depois recitar. Isso que esse verso está falando. Shila Vyasadeva Viu a todo perfeita personalidade de Deus, e nessas afirmações confirma-se com clareza a toda perfeita personalidade de Deus, Sri Krishna. O resultado final do serviço devocional é desenvolver genuíno amor pela personalidade suprema. Amor é uma palavra frequentemente usada em relação a um homem e uma mulher. E amor é a única palavra que pode ser adequadamente usada para indicar a relação entre o Senhor Krishna e as entidades vivas. As entidades vivas são mencionadas com Prakriti. É isso? Prakriti, Para Bhagavad Gita. E em sânscrito, Prakriti é um objeto feminino. O Senhor é sempre descrito como Parama Purusa, ou suprema personalidade não masculina. Desse modo, a afeição entre o Senhor e as entidades vivas é algo assim como a afeição entre macho e fêmea. Portanto, o termo amor a Deus é completamente apropriado. O serviço devocional amoroso ao Senhor começa com ouvir sobre o Senhor. Não há diferença entre o Senhor e o tema que se ouve sobre ele. O Senhor é absoluto sobre todos os aspectos, de forma que não há diferença entre ele e o tema que se ouve sobre ele. Ele, portanto, ouvir sobre ele significa contato imediato com ele. Através do processo da vibração do som transcendental, e o som transcendental é tão eficaz que age de imediato, eliminando todas as afeições materiais acima citadas. Como se mencionou antes, a entidade viva desenvolve certo tipo de complexidade através da associação material e encarceramento ilusório do corpo material. É aceito como um fato verdadeiro. Sob essa falsa complexidade, os seres vivos postos sob diferentes categorias da vida ficam iludidos de diferentes maneiras. Mesmo no estágio mais desenvolvido da vida humana, a mesma ilusão prevalece sobre a forma de muitos ismos e divide a relação amorosa com o Senhor, dividindo deste modo, a relação amorosa entre homem e homem, por ouvir o tema do chamado. Estou falando que a energia ilusória prevalece nesse mundo e cria vários ismos. Igual tem gente que fala, não, eu sou cristianismo, outro fala, eu sou islamismo, outro fala, eu sou hinduísmo. E essa ilusão de que achar que um é diferente do outro cria vários ismos, e aí cria discórdia entre um homem e outro. Isso faz parte do trabalho da energia ilusória. Cria divisão entre os homens. Por escutar... Por ouvir o tema do Srimad Bhagavatam, essa falsa complexidade de materialismo é eliminada e implanta-se a paz verdadeira na sociedade, a qual aspiram os políticos tão ansiosamente em tantas situações políticas. Os políticos querem uma situação pacífica entre homem e homem, nação e nação, mas ao mesmo tempo, por causa do demasiado apego ao domínio material, estão sob a ilusão e o temor. Portanto, as conferências de paz dos políticos não podem trazer a paz à sociedade. Isso só pode ser feito através de ouvir o tema descrito no Srimad Bhagavatam sobre a Suprema Personalidade de Deus. Igual tem também que é socialismo, capitalismo,
aí vai dividindo. Eles tentam ficar em paz, trazer coisa boa, mas isso, ó, por isso deseja criar situação pacífica entre homem e homem, nação e nação. Ao mesmo tempo, muito apego para o domínio material. Então, há ilusão e temor. Eles não podem trazer paz à sociedade. Pode continuar? Bom, Deixa eu ver. os tolos políticos, Os políticos tolos podem continuar a promover conferências de paz e conferências de cúpula por centenas de anos, sem jamais obter sucesso, até que alcancemos o estágio do restabelecimento da nossa relação perdida com Krishna. A ilusão de aceitar o corpo como eu prevalecerá, e assim o amor também prevalecerá. O temor também, peraí, temor. assim o temor também prevalecerá. Quando a autenticidade de Sri Krishna como a suprema personalidade de Deus, há centenas e milhares de evidências nas escrituras reveladas, e há centenas e milhares de evidências das experiências pessoais de devotos em vários lugares, como Vardhavana, Vrindavan, Navadvip e Puri. mesmo em dicionário. Talmud dicionário, Os sintomas de Krishna são dados. Sinônimos de Krishna. Sinônimos de Krishna são dados como o filho de Yasoda e a suprema personalidade de Deus. Para Brahma. A conclusão é que simplesmente por ouvir a literatura védica, Srimad Bhagavatam, podemos estar em comunhão direta com a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. E desse modo podemos alcançar a mais elevada perfeição da vida, transcendendo as misérias mundanas, a ilusão e o temor. Esses são testes práticos para alguém que tenha realmente ouvido com a submissão das leituras do Srimad Bhagavatam. Outra coisa que a gente falou aqui, no final, é escutar como com submissão, sem a mente ficar duvidando das escrituras, ou daqueles que escreveram as escrituras, ou daqueles que escreveram os comentários, nesse caso, Swami Prabhupada. Significa escutar com submissão, simplesmente aceitar o que as escrituras estão falando. Tentar compreender da maneira adequada é certo, e indagar também, querendo compreender, mas sem desafiar. Isso significa uma submissão. Submissão não significa aceitar cegamente. Eu li, eu aceito, mas não entendi. Aí não adianta. Tem que procurar compreender. Mas compreendendo, sabendo que o que está aqui é revelado. A palavra revelada veio direto do Senhor Supremo, através do coração daquele que viu aquele mundo transcendental e viu Deus face a face. No caso, Veda Vyasa e Swami Prabhupada, no comentário. Se ele aceita isso com submissão e tenta indagar e compreender, então ele tem êxito ao escutar, ao ler. Ele tem êxito nesse processo auditivo de escutar essas escrituras no caminho de purificação. Isso é bastante poderoso. O primeiro é escutar, depois recitar essas mesmas glórias. O Gita e o Srimad Bhagavatam são instruções e glórias de Deus. Então, o processo é escutar e depois recitar e cantar essas mesmas glórias. Baseia nisso o processo de devoção. Não só na nossa, os cristãos fazem o quê? Os muçulmanos fazem o quê? A mesma coisa. Eles escutam as escrituras e depois cantam elas. As mesmas glórias. É o mesmo processo. Nessa era de casa só existe esse processo. Shravana e Kirtan. Na associação dos devotos, tradução. Mesmo processo, todos. Então, isso é bastante poderoso, porque o som é poderoso. O universo inteiro foi criado pelo som. Do Om veio o universo inteiro. Do Om surgiu o Gayatri Mantra. Da semente, que é o Om, surgiu o Gayatri. Pelo poder do Om e do Gayatri, Brahma criou o universo inteiro. É bastante poderoso esse som que vem nas escrituras. Escutar isso.
É isso. Dúvida aí? Dá para ler agora, olha? Ninguém está escutando. Lali está escutando? Não? Ah, tá. Verso 8. Sasamhitam Bhagavatim Kritanukramya Chatmajam Sukham Adhyapayam Asa Nivritti Niratam Munihi. O grande sábio Vyasadeva, após compilar o chamado Bhagavatam e revisar isto, falou ele para o seu filho, Shisukadeva Goswami, que já estava engajado na autorrealização. Comentário. O Srimad Bhagavatam é o comentário natural dos Brahma Sutras, compilado pelo mesmo autor. Este Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra, é destinado àqueles que já estão engajados na autorrealização. O Srimad Bhagavatam, então, foi feito para que a pessoa se tornasse, de uma vez por todas, engajadas no caminho da autorrealização, simplesmente por escutar os tópicos. Apesar de que ela é especialmente direcionada aos Paramahamsa, tá vendo? O Srimad Bhagavatam é especialmente direcionado aos Paramahamsa, aqueles que já são liberados. Por isso que a gente deve sempre ter a base do Gita para saber a nossa realidade. E o Srimad Bhagavatam é destinado principalmente aos Paramahamsa. Claro que tem tem benefício para a gente também, mas é principalmente para ele. Ou aqueles que estão engajados na autorrealização. Isso age nas profundidades do coração daqueles que podem ser também homens mundanos. Ou seja, ele é especialmente para Paramahansa, mas pode agir nas profundezas do nosso campo mais sutil do coração. Por isso é que a gente, se a gente tiver uma base boa do Gita e uma fé mesmo mais ou menos firme, a gente é benéfico escutar e ler o Srimad Bhagavatam sob a guia dos Vaishnavas, por esse motivo. Ele também age de alguma forma, tem efeito purificatório. Os homens mundanos estão todos engajados em gratificação dos sentidos. Mas até mesmo tais homens se encontrará na literatura védica como sendo um remédio para suas doenças materiais. Shukadeva Goswami era uma alma liberada desde o começo de seu nascimento, e seu pai lhe ensinou o chamado Bhagavatam. Dentre os eruditos mundanos, existe alguma diversidade de opinião sobre a data da compilação do chamado Bhagavatam. Isto é, contudo, certamente do texto do chamado Bhagavatam que foi certamente o chamado Bhagavatam é certo que foi compilado antes do desaparecimento do rei Parikshit e após o desaparecimento do Senhor Krishna. Existe uma divergência de opiniões entre os eruditos sobre quando a exata data do chamado Bhagavatam foi compilado, mas é certo que ele foi compilado após Krishna ter desaparecido e antes, ou seja, quando o rei Parikshit
que ficou no trono depois de Yudhishthira, depois da Batalha de Kurukshetra, Yudhishthira foi entronado como rei de Hastinapura. Quando Yudhishthira se retirou para o Himalaia, e aí decidiram que Parikshit Maharaj ia ser o rei. Então foi aí que foi compilado, depois que Krishna foi embora e antes de Parikshit partir desse mundo. Isso é certo. Quando Maharaj Parikshit estava governando o mundo como rei de Bharatavarsha, ele puniu a personalidade de Kali. De acordo com as escrituras reveladas e cálculos astrológicos, a era de Kali está no ano 5000. Aqui a gente fala que a gente está no ano 2000, porque Jesus apareceu 2025 anos atrás. Mas a era de Kali, de acordo com os cálculos védicos, ela já começou há 5.000 e poucos anos atrás. Ou seja, a gente já está no ano 5.300, mais ou menos, dentro dessa era de Kali. Aí dentro dessa era de Kali veio, 500 anos antes de Jesus Cristo, veio Gautama Buda. Aí depois de 500 anos, ou seja, 2025 anos atrás, veio Jesus Cristo. Portanto, o Srimad Bhagavatam foi compilado não menos do que 5.000 anos atrás. O Mahabharata foi compilado antes do Srimad Bhagavatam e os Puranas foram compilados antes do Mahabharata. Essa é a estimação da data da compilação de diferentes literaturas védicas. A sinopse do Srimad Bhagavatam foi dada antes da descrição detalhada sobre a instrução de Narada. Ou seja, a sinopse foi dada antes sobre a instrução de Narada. O Srimad Bhagavatam é a ciência para seguir o caminho de Nivriti Marga. O caminho de Pravriti Marga foi condenado por Narada, o caminho do desfrute sensorial. Aquele caminho é a natural inclinação de todas as almas condicionadas. O tema do Srimad Bhagavatam é a cura da doença material da entidade viva humana, do ser humano, ou parar completamente as dores da existência material. Narada recebeu os 4 versos que Krishna, Chatusloka, que Brahma falou para Narada, Narada passou para Vyasa, Vyasa expandiu esse estimado Bhagavatam nesses 18.000 versos, escreveu antes o Mahabharata e os Puranas, isso há pouco mais de 5.000 anos atrás. Este estimado Bhagavatam veio para parar com as nossas misérias materiais. Por isso que é benéfico escutar ele, o Gita primeiro, depois chamado Bhagavatam, de acordo com os nossos acharyas, ou com os comentários deles. Apesar que ele é principalmente para os Paramahamsas, a gente também pode ser beneficiado por ele. Verso 9. Saunaka Uvacha. Sava nivriti nirata sahotropekhako Asyava brihatim etam atmaramaha samadhyasat. Pode ler, Tiago? Agora eu posso. Vai ler, vai lá. Peraí. Shri Saunaka perguntou a Sutta Goswami. Shauna. Perguntou a Sutta Goswami. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. Shri Sukadeva Goswami já estava no caminho da autorrealização, de modo que ele estava satisfeito em si mesmo.
Então, por que se deu ao trabalho de submeter-se ao estudo de tão vasta literatura? Significado. As pessoas, em geral, alcançam a perfeição máxima da vida ao cessarem suas atividades materiais e fixarem-se no caminho da autorrealização. Aqueles que sentem prazer no gozo dos sentidos, ou aqueles que estão fixos em assistência social material corpórea, chama-se karmas. Entre milhares e milhões de tais karmas, pode ser que um se torne um Atmarana, através da autorrealização. Atma significa eu, e Arama significa sentir prazer. Todos buscam o prazer mais elevado, mas o padrão de prazer de uma pessoa pode ser diferente do padrão de outra. Portanto, o padrão de prazer desfrutado pelos karmis é diferente daqueles dos Atmaramas. Os Atmaramas são completamente Atmaramas. Atmaramas são completamente indiferentes ao desfrute material, sob todos os aspectos. Srila Sukadeva Goswami já alcançará esse estágio, apesar do que foi atraído a submeter-se ao trabalho de estudar a grande literatura Bhagavatam. Sukadeva Goswami já tinha alcançado, ele já estava nesse estágio, e ainda assim ele tomou grande tribulação em estudar essa grande literatura chamada Bhagavatam, que é 18.000 versos. Isso significa que o Srimad Bhagavatam é um estudo de pós-graduação mesmo para os Atmaramas, que superaram todos os estudos do conhecimento védico. Até mesmo Sukadeva Goswami, que já nasceu liberado, ele foi estudar verso por verso os 18.000 versos do Srimad Bhagavatam. Isso significa que o Srimad Bhagavatam é um estudo pós-graduado até mesmo para os Atmaramas. Por aí a gente pode ver o nível dessa literatura que é Srimad Bhagavatam. Até as almas liberadas vão estudar elas com bastante cautela, cuidado e refletem sobre essa literatura. Por isso é que ela é chamada de Grantaraj, o rei das escrituras, chamado Bhagavatam. O fruto maduro da literatura védica, mais doce. Nigama, Kalpataru, Galitam, falam. O fruto mais doce, o néctar dos Vedas, ou a nata. Por esse motivo, até aqueles que já são liberados, eles sentem prazer e vão tempo e refletem nos 18.000 versos chamado Bhagavatam. Até para eles isso é um estudo pós-graduado, até mesmo para os Atmaranas, aqueles que sentem prazer na própria alma e nada mais satisfazem eles, além do deleite espiritual. Então, Shonakarish perguntou isso, que Sukadeva Goswami já estava no caminho da auto-realização, ele já era liberado, estava satisfeito no próprio eu. Então, por que ele teve essa tribulação de estudar essa vasta literatura, que é chamada Bhagavatam, com 18.000 versos? Tem 12 cantos. Nesse Swami Prabhupada, são 20 e poucos livros. Então, por que ele já sendo liberado, ele teve o trabalho de ir verso por verso nessa vasta literatura? Essa foi a pergunta de Shonaka Goswami para Suta Goswami. Quis saber isso. Esse verso aqui é um dos mais conhecidos, mais importantes, esse próximo aqui. Verso 10, capítulo, no canto 1, capítulo 1, 7, 10.
Sutavati vai responder: Atmaramascha munayo nirgantapi urukrame kurvanti haritum kibhaktim itam bhuta guna hari. Todas as diferentes variedades de Atmaramas, aqueles que têm prazer na própria alma ou no próprio espírito, especialmente aqueles estabelecidos no caminho da autorrealização. São livres de todos os tipos de cativeiro material. Desejam render serviço incondicional à personalidade de Deus. Isso significa que o Senhor possui qualidades transcendentais e então pode atrair a todos, incluindo essas almas liberadas. Você vê, todos os diferentes tipos de Atmarama são estabelecidos na autorrealização e têm prazer na própria alma. Apesar de estar livre de todas as amarras materiais, eles desejam render serviço devocional contínuo à Suprema Personalidade de Deus. Por quê? Isso significa que eles já são liberados, eles não têm miséria material. Por que eles desejam render serviço? Isso é uma prova de que o Senhor possui qualidades transcendentais e pode atrair a todos, inclusive as almas liberadas. Até as almas liberadas são atraídas pelas qualidades da forma pessoal dele. Mesmo eles que não têm miséria material nenhuma e já contam deleite na própria alma, são atraídos pela forma. Então isso é uma prova que o deleite de Bhakti pessoal é muito maior do que o deleite do próprio eu, que é realizado pelas almas liberadas e também pelos sábios. Até Brahma louco, nos planetas superiores, Mahajana Tapa Satya. Então, mesmo eles sendo liberados, eles se sentem atração. Isso é uma prova que lá é muito, que Bhakti e Bhagavan, em pessoa, tem qualidades muito superiores que podem atrair eles para aquilo. Esse verso prova isso. Comentário. Haribo, agora dá para ler. Bom. Significado. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou este sloka Atmarana mais vividamente diante de seu principal devoto, Srila Sanatana Goswami. Ele aponta 11 fatores do sloka, a saber, Atmarama, Munaya, Nigrahanta, Api, Cha, Urukrama, Kurvanti, Ahaikutim, Haikurim, Bhaktim, Itaham Bhuta Gunaha, Hari. São as palavras que formam esse verso. O próprio Chaitanya Mahaprabhu, em pessoa, explicou. Esse verso é tão importante que o próprio Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria Suprema Personalidade de Deus e Krishna, explicou esse mesmo verso vividamente a seu devoto principal, Sanatana Goswami. As 11 palavras formam esse verso. De acordo? Segundo o dicionário de sânscrito, Vishwa Prakasha, há 7 sinônimos para a palavra Atmarama, que são os seguintes: Brahman, verdade absoluta, corpo, mente, esforço, resistência, inteligência e hábitos pessoais. A palavra Muniaha se refere a aqueles que são pensativos, aqueles que são graves e silenciosos, ascetas, os persistentes, mendicantes, sábios e santos.
A palavra nigrahata, nigranta, transmite essas ideias. Aquele que está liberado da necessidade, Nescience é ilusão, basicamente. Ilusão. aquele que está liberado da ilusão, aquele que não tem ligação com preceitos escriturais, isto é, que está livre das obrigações, das regras e regulações mencionadas nas escrituras reveladas, tais como ética, Vedas, filosofia, psicologia e metafísica. Em outras palavras, os tolos, iletrados, crianças mal comportadas, etc., que não têm ligação com os princípios reguladores, tá, esse aqui concluiu, que não tem ligação com os princípios reguladores. Um capitalista e também aqueles que são muito pobres. Segundo o dicionário Sabda Coxa, o afixo ni é usado no sentimento de certeza, coragem, construção e proibição. E a palavra granta é usada no sentido de riqueza, tese, vocabulário, etc. A palavra urukrama significa aquele cujas atividades são gloriosas. Krama significa passo. Essa palavra, urukrama, significa especificamente a encarnação do Senhor como Vamana, que cobriu todo o universo com passos incomensuráveis. O Senhor Vishnu é poderoso e suas atividades são tão gloriosas que ele cria o mundo espiritual através de sua potência interna e o mundo material através de sua potência externa. Através de seus aspectos onipenetrantes, ele está presente em toda parte como verdade suprema, e sob seu aspecto pessoal, está sempre presente em sua morada transcendental de Goloka Vrindavana, onde manifesta seus passatempos transcendentais em toda a sua variedade. Suas atividades não podem ser comparadas às de ninguém mais. Daí a palavra urukrama aplica-se única e exclusivamente a ele. De acordo com a regência verbal em sânscrito, kurvanti, refere-se a fazer algo para outrem. Portanto, isso significa que os Atmaramas prestam serviço devocional ao Senhor, não por interesse pessoal, mas para o prazer do Senhor, Urukrama. Reto significa causal. Há muitas causas para a satisfação do sentido de alguém, e elas podem ser classificadas principalmente como desfrute material, poderes místicos e liberação, coisas que são desejadas em geral por pessoas progressistas. Quanto aos desfrutes materiais, eles são imensuráveis, e os materialistas estão ansiosos por aumentá-los cada vez mais, visto que estão sob a influência da energia ilusória. Não há fim para a lista de desfrutes materiais, tampouco pode alguém no universo material ter todos eles. Quanto aos poderes místicos, são 8 ao todo, tais como tornar-se o mais diminuto em forma, tornar-se sem peso, ter qualquer coisa que se deseje dominar a natureza material, controlar outros seres vivos, lançar globos terrestres no espaço exterior, etc. Esses poderes místicos são mencionados no Bhagavatam. As formas de liberação são em número de 5. Portanto, devoção imaculada significa serviço ao Senhor, sem desejo dos benefícios pessoais acima mencionados. E a poderosa personalidade de Deus, Sri Krishna, pode ficar plenamente satisfeita com tais devotos imaculados, livres de toda espécie de desejos de benefícios pessoais.
O serviço devocional imaculado ao Senhor progride em diferentes estágios. A prática de serviço devocional no campo material tem 81 qualidades diferentes. E acima de tais atividades está a prática transcendental de serviço devocional, que é uma só e se chama Sadhana Bhakti. Quando a prática imaculada de Sadhana Bhakti amadurece, transformando-se em transcendental amor ao Senhor, o transcendental serviço amoroso ao Senhor começa gradualmente a desenvolver-se em 9 estágios progressivos de serviço amoroso, sob os títulos de apego, amor, afeição, sentimentos, afinidade, adesão, segmento, êxtase e intensos sentimentos de saudades. O apego de um devoto inativo se desenvolve até o estágio de amor transcendental por Deus. O apego de um servo ativo se desenvolve até o estágio de adesão e aquele de um devoto amigável se desenvolve até o estágio de sentimento. E o mesmo se dá no caso de devotos parentais. Os devotos em amor conjugal desenvolvem o êxtase até o estágio de sentimentos intensos de saudades. Esses são alguns dos atributos do serviço devocional imaculado do Senhor. Você vê que falou, o amor, esse amor puro só começa depois da prática de sadhana, depois que ela se torna madura. Aí sim manifesta, ele se torna transcendental amor pelo Senhor, não é antes disso. O real amor por Deus vai vir depois que a gente pratica bastante sadhana bhakti de maneira séria e estrita por longo período, aí isso automaticamente, quando estiver maduro, aí sim começa a desenvolver amor transcendental, não antes. Aí não vem antes, vem depois automaticamente. Por isso que não precisa forçar uma coisa, ou sentimentalizar, ou forçar no coração, porque ele vai vir automático de acordo com a prática depois de um tempo várias vidas, né? Até chegar a manifestar isso aqui, ó, que aí já começa, ó, apego significa a Shakti, já é bem lá na frente, amor, afeição, intimidade, depois êxtase, depois Vipalama, separação. Aí depois disso falou aqui sobre esses sintomas de acordo com a relação que o devoto tem, se é como pai e mãe de Krishna, como amigo, como amado, vaqueiro, vaqueira, a Yashoda, Nanda Maharaj, aí cada um vai ter um tipo a desenvolver até certo grau, esse tipo de acordo com esse tipo de raça, de relação. Vamos lá. De acordo com Hari Bhakti Sudodaya, o sentido da palavra Itambuta é completa bem-aventurança. A bem-aventurança transcendental na realização do Brahman pessoal se torna comparável à escassa água contida na pegada feita pelo casco da pata de uma vaca. Não é nada em comparação com o oceano de bem-aventurança da visão da personalidade de Deus. A forma pessoal do Senhor Krishna é tão atrativa que compreende toda a atração, toda a bem-aventurança e todos os sabores, graças. Esses atrativos são tão fortes que ninguém quer trocá-los pelo desfruto material, poderes místicos e liberação. Não há necessidade de argumentos lógicos em apoio a essa declaração, senão que, movida por sua própria natureza, a pessoa se atrai pelas qualidades do Senhor Shri Krishna. Temos que saber, sem quaisquer dúvidas, que as qualidades do Senhor nada têm a ver com as qualidades mundanas. Todas elas são plenas de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. Há inumeráveis qualidades do Senhor, e uma pessoa se atrai por uma, enquanto outra se atrai por outra. Isso é uma prova de que a forma de Deus é transcendental e não é uma forma material. Por quê? Porque essas almas liberadas, Atmaramas,
eles já encontraram prazer na própria alma e já não tem nenhum apego material, eles já são liberados. Então, pelo fato, igual falou aqui, eles se apegarem à forma de Deus, então a forma de Deus não pode ser material de jeito nenhum. Só pode ser transcendental. Porque o material já está eliminado dos atmaramas. Eles já ficaram livres dessa doença material. Eles já encontraram um prazer superior na própria alma. Então, o fato deles se atraírem à forma de Vishnu, Narayana ou Krishna, já é a prova de que a forma é transcendental e a qualidade de Deus é transcendental. Porque nada material já atrai eles mais. E Deus, é falado nas Escrituras, tem qualidades transcendentais, por isso que as qualidades atraem eles. Eles são atraídos pelas qualidades transcendentais da forma de Krishna, Vishnu, Narayana, alguma forma de Deus. Grandes sábios. Grandes sábios como os 4 devotos solteiros, Sanaka, Sanatana, Sananda e Sanat Kumara, atraíram-se pela fragrância das flores e das folhas de tule umedecidas com a polpa de sândalo oferecida aos pés de lótus do Senhor. Similarmente, Shukadeva Goswami se atraiu pelos passatempos transcendentais do Senhor. Shukadeva Goswami já estava situado no estágio liberado, apesar do que se atraiu pelos passatempos do Senhor. Isso prova que a qualidade de seus passatempos não possui nenhuma afinidade material. Similarmente, as jovens donzelas vaqueirinhas se atraírem pelos atributos corpóreos do Senhor. Irukumini se atraiu por ouvir sobre as glórias do Senhor. O Senhor Krishna atrai até mesmo a mente da deusa da fortuna. Ele atrai, em casos especiais, a mente de todas as jovens. Ele atrai a mente das mulheres mais velhas mediante afeição parental. Ele atrai a mente dos homens nas disposições de serviço e amizade. A palavra Hari carrega vários significados, mas o sentido principal da palavra é que ele, o Senhor, aniquila tudo que é inauspicioso e rapta a mente do devoto por conceder amor puro e transcendental. Lembrando-se do Senhor em extrema aflição, a pessoa pode se livrar de toda sorte de sofrimento e ansiedades. Aos poucos, o Senhor aniquila todos os obstáculos. Ficou meio estranho, de toda sorte, porque aqui está toda a variedade de misérias e ansiedades. Se alguém lembrar do Senhor em profunda aflição, pode ficar livre de todas as variedades de misérias e ansiedades. Gradualmente, o Senhor aniquila todos os obstáculos do caminho do serviço, no caminho do serviço devocional de um devoto puro. E o resultado das 9 atividades devocionais, começando por ouvir e cantar, torna-se manifesto. Através de seus aspectos pessoais e atributos transcendentais, o Senhor atrai todas as atividades psicológicas de um devoto puro. Tal é o poder atrativo do Senhor Krishna. A atração é tão poderosa que um devoto puro jamais anseia por algum dos 4 princípios da religião. Esses são os aspectos atrativos dos atributos transcendentais do Senhor. E adicionando a isso a palavra api e cha, podem-se ampliar os significados ilimitadamente. De acordo com a gramática sânscrita, existem 7 sinônimos para a palavra api. Assim, interpretando cada uma das palavras desse sloka, é possível ver o ilimitado número de qualidades transcendentais do Senhor Krishna que atrai a mente de um devoto puro. só nesse verso, olha o tanto de significado de qualidade de Krishna que pode ser encontrado na forma de Krishna. Para cada palavra, que são 11, são 7. 7 vezes 11, 77. Só em um verso, 77 qualidades transcendentais que atraem as mentes desses atmaranas. Igual falou aqui, os passatempos de Krishna não podem ser material, igual muita gente fala. Ah, Krishna dançou com as golpes, ele é isso, ele é aquilo. Muita gente até na Índia fala. Mas isso é a prova
que as pessoas são tolas e que esses passatempos são transcendentais, porque Sukadeva Goswami já era totalmente liberado dessas coisas e foi atraído pelos passatempos. Isso é uma prova que esse passatempos é transcendental. Sukadeva Goswami não tinha nenhuma atração, nada material. Ele só podia ser atraído por coisa além da matéria. Como esses passatempos são transcendentais, ele foi atraído por esses passatempos. Se fosse material, ele não ia dar prazer nenhum, porque ele já tinha algo além disso, que ele já era Atmarama. Já tinha um prazer superior àquilo. Mas como as qualidades e passatempos são transcendentais, ele ficou atraído àquilo. Esse prazer que ele sente ao escutar, conectar com esses passatempos, que o falou ali, é comparado com o oceano. E o que ele tinha, que era Atmarama, de algo liberado, é considerado a vaca pisar na lama e formar uma pocinha de água ali. É considerada aquela pocinha do tamanho da pata de uma vaca. Quando pisa, afunda, e aí tem aquela água forma ali, aquilo é o tamanho do deleite dos Atmaramas. E o prema, amor puro, os passatempos e participar daquele passatempo, ver Deus face a face, amor puro por Deus, etc., é considerado como um oceano. Por aí a gente pode ver a comparação, a diferença de uma coisa para outra. Por isso que fala que comparar estado liberado com Bhakti é como se fosse nada. Então, por isso que eles são atraídos facilmente por esses passatempos. Nada mais pode atrair eles, eles já são liberados de tudo material. Mas quando eles entram em contato com os Vaishnavas, o Sukadeva Goswami com Vyasadeva, a Dhruva Maharaj com Narada, Prahlada com Narada, entra em contato com esses Vaishnavas, então eles se atraem pelos passatempos de Senhor Supremo, que é transcendental. E aí o caminho deles ficam aberto para transcendência, real transcendência. Então, isso é uma prova que a forma de Deus é transcendental, nada material, os passatempos também são transcendentais. Atrai a mente até das almas liberadas que sentem prazer na própria alma, Atmarama. Isso que esse verso é importante, então o Mahaprabhu explicou ele, detalhado, usando vários significados para cada palavra, para Sanatana Goswami. Não é isso, a gente não é liberado, está muito longe disso, mas escutando isso, lendo, refletindo, praticando, igual falou ali, pode ser que um dia, com firmeza, com certeza, alguma vida para frente, isso vai manifestar se a gente segue firme, pratica firme, de acordo com o que os Vaishnavas falam para a gente fazer de maneira honesta e séria, e praticando, um dia a gente chega lá. Um dia, uma vida, né? Alguma vida para frente, a misericórdia deles, manter firme, a gente pode ter essa chance de chegar, também ser atraído por esses passatempos. No momento a gente é atraído por outro tipo de coisa, né? Mais pelo material, mas escutando as escrituras, recitando, a gente pode vir a ficar atraído mais por esse tipo de passatempo, que é transcendental. É isso. Alguém tem alguma coisa de cantar? Agora, Deus, Haribo, Andavas Pranam. Dandabat. A gente estava vendo aqui hoje aquela animação lá de Nrsimhadeva, né? E aí tem altos ensinamentos, né? Que lembra o Nagbaka de Pralada Maharaj, quando ele fica de frente com o Senhor Vishnu, né? E pode pedir tudo que ele quiser, ele fala que não precisa de mais nada, né? Tudo que ele tinha que realizar, ele realizou, estando de frente com o Senhor Vishnu. Tem muita gente aí, né? Às vezes a gente mesmo aí com cabeça materialista podia pedir riqueza, castelo, qualquer coisa, né?
E a gente começa, apesar de uma animação, né, a gente lembra das escrituras lá, a gente É, do Bhagavatam, e vai comparando, né, e lembrando esses detalhes, refletindo nas palavras que Gurudeva falava, né, sobre ter fé firme. E apesar de a gente estar nesse mundo, né, material, aí às vezes a gente cai, levanta, a gente não pode, né, perder essa nista, né? O Gurudeva ajudou muito a gente, ele sempre lembrando desses passatempos. pode ver. Se quiser ver desenho, pode ver conectado com isso, né? Se quiser fazer qualquer coisa, tem coisa para ser que conecta com isso, né? Qualquer coisa. Para o Maharaj, ele pediu, no começo ele pediu para liberar o pai dele, né? Apesar de ter tentado matar. Aí, Nrsimhadev falou que já está liberado, que o devoto já libera, né? No caso dele é 21 gerações, né? Aí depois foi isso. Então a bênção vai ser que quem escutar essa história de Pralada vai ser liberado. Quem escutar com fé e a história de Pralada Maharaj vai ser liberado, né? Significa que vai ser liberado de uma vez, né? Mas entrar no caminho, levar a sério, praticar alguma vida para frente, né? Purificar o máximo nessa, continuando, vai ser liberado. A ideia é essa, sempre tentar lembrar tudo que vê, né? Vamos lá, então. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna,
Rama Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jaya Gurudeva, Gurudev, Jaya Dev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Guru Haribo, 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 Jai Guru Haribo. Jai Guru Haribo, 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 Nitai Guru Haribo. Jai Sisi Guru Gauranga Gandhar Vikagiri Shri Radha Vinod Bihari Shri Radha Nayana Nath Shri Radha Govind Jai Jai Prabhupada Padma Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Sotar Shri Shivai Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Shri Shivai Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Pano Guruvahana Ki Jai Jai Sarvasvi Prabhu Ki Jai Jai Pancha Maxi Gaur Hari Ki Jai Jai Srimad Bhagavat Mahapuran Shrigantaraj Ki Jai Jai Vyas Muni Ki Jai Shri Narada Muni Ki Jai Shri Bhagavan Singhadev Bhakta Prabhat Maharaj Ki Jai Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Jai पतित पावन श्री नित्यानंद राम की जय श्री जस क्रिस्तो की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय जय गौर प्रेमानंद Hari हरि हरि Bo. Hare हरे Obrigado. Hare कोई Krishna. Radhe Radhe.